Mergulhe nas profundezas do mistério e do macabro com os 10 casos policiais não resolvidos mais assustadores do mundo. Prepare-se para histórias que desafiam a lógica e te deixarão com a sensação de que algo está te observando. Bem-vindos ao Expondo Fatos. Caso D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, um homem conhecido como D.B. Cooper sequestrou um Boeing 727, com 36 passageiros a bordo durante um voo entre Portland e Seattle. Ele exigiu um resgate de 200 mil Highlanders em dinheiro e paraquedas, liberou os passageiros e a tripulação, e ordenou que o piloto voasse para o México. Depois de receber o resgate, Cooper saltou de paraquedas com o dinheiro em algum lugar sobre o sudoeste de Washington, e nunca mais foi visto. O perfil de D.B. Cooper. Era um homem calmo e educado, com cerca de 1,80 m de altura, vestindo terno e gravata. Ele falava com voz suave e não demonstrava qualquer sinal de nervosismo. As pistas deixadas para trás. Cooper deixou para trás algumas impressões digitais em um dos paraquedas e uma gravata que ele tirou e entregou ao piloto. No entanto, essas pistas não levaram a nenhuma identificação definitiva. Teorias sobre o seu destino. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram sobre o que aconteceu com D.B. Cooper. Alguns acreditam que ele morreu no salto de paraquedas, enquanto outros acreditam que ele conseguiu viver uma vida nova com o dinheiro do resgate. O impacto do caso. O sequestro de D.B. Cooper se tornou um dos crimes mais famosos da história americana e inspirou diversos filmes, livros e programas de televisão. O caso também levou a mudanças significativas nos procedimentos de segurança da aviação comercial. Caso o Zodíaco, um serial killer assassino e enigmático. Entre 1968 e 1969, um serial killer aterrorizou o norte da Califórnia com uma série de assassinatos brutais. O assassino, que se autodenominava Zodíaco, enviava cartas criptografadas à polícia e à mídia, zombando das autoridades e descrevendo seus crimes em detalhes horripilantes. Detalhes perturbadores. Modus operandi. O Zodíaco atacava suas vítimas, geralmente casais jovens, em locais remotos. Ele usava diferentes armas, incluindo facas, revólveres e uma arma de fogo artesanal. Cartas criptografadas. O Zodíaco enviou várias cartas à polícia e à mídia, algumas das quais continham mensagens criptografadas que nunca foram completamente decifradas. Essas cartas revelavam a personalidade sádica e arrogante do assassino, além de pistas sobre seus crimes e seus motivos. Teorias sobre sua identidade. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram sobre a identidade do Zodíaco. Suspeitos foram interrogados, mas nunca houve provas suficientes para condenar ninguém. O caso permanece um dos mais famosos e frustrantes da história americana. Impacto do terror. Os crimes do Zodíaco causaram pânico na população e deixaram um legado de medo e paranoia na região. O caso também inspirou diversos filmes, livros e programas de televisão. Jack, o Estripador. O terror nas ruas de Londres. Entre agosto e novembro de 1888, um serial killer aterrorizou o East End de Londres com uma série de assassinatos sádicos de prostitutas. O assassino, que nunca foi identificado, ficou conhecido como Jack, o Estripador. Detalhes horripilantes. Modus operandi. Jack, o Estripador, atacava suas vítimas à noite, em becos escuros e mal iluminados. Ele as mutilava brutalmente e removia alguns de seus órgãos internos. Cartas e cartões postais. O assassino enviou várias cartas e cartões postais à polícia e à mídia, zombando das autoridades e descrevendo seus crimes em detalhes grotescos. Suspeitos e teorias. Diversos suspeitos foram interrogados, incluindo o médico Whitechapel, mas nunca houve provas suficientes para condenar ninguém. As teorias sobre a identidade de Jack o Estripador variam de açougueiros. Se quiser que falemos mais sobre cada caso, comenta aí. Caso o assassinato na fazenda Hinterkaifeck. Em 23 de março de 1922, uma família inteira foi brutalmente assassinada em sua fazenda isolada em Hinterkaifeck, na Baviera, Alemanha. As vítimas, Andreas Gruber, sua esposa Cecilia, sua filha Victoria, seus filhos Gustav e Johann, e a empregada Maria Baumgartner, foram mortas a machadadas enquanto dormiam. Detalhes.
Perturbadores. Cena do crime. A cena do crime era macabra e bizarra. Os corpos das vítimas foram encontrados em diferentes cômodos da casa, alguns cobertos com cobertores e outros amontoados no sótão. Havia sinais de luta e sangue por toda parte. Investigação confusa. A investigação policial foi caótica e cheia de erros. Pistas importantes foram perdidas e testemunhas não foram interrogadas adequadamente. Diversos suspeitos foram interrogados, mas nenhum com provas conclusivas. Motivo: desconhecido. O motivo do crime nunca foi determinado. Roubo e vingança foram descartados como motivos principais. Algumas teorias sugerem que os assassinatos podem estar relacionados a um culto satânico ou a um distúrbio mental. Um caso que assombra: o assassinato na fazenda Hinterkaifeck se tornou um dos casos mais famosos e bizarros da história criminal alemã. A brutalidade dos crimes, a falta de um motivo claro e a investigação ineficaz contribuíram para a aura de mistério que cerca o caso até hoje. Caso O Menino no Caixa, uma infância perdida e um assassino desconhecido. Em 23 de fevereiro de 1955, o corpo de um menino de 4 anos foi encontrado dentro de uma caixa de papelão em um beco de Nova York. O menino, que nunca foi identificado, estava nu e com vários ferimentos no corpo. Detalhes comoventes: um enigma sem rosto. A identidade do menino nunca foi descoberta. Ele não tinha nenhuma identificação consigo, e ninguém o reconheceu quando sua foto foi divulgada na mídia. Uma investigação frustrante. A polícia investigou o caso exaustivamente, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista que levasse ao assassino ou à identidade do menino. Um destino trágico. O caso do menino no caixa se tornou um símbolo da inocência perdida e da brutalidade do crime. A história do menino continua a comover as pessoas e serve como um lembrete dos muitos casos de crianças desaparecidas e não identificadas. Um mistério que perdura. A identidade do menino no caixa e o responsável por seu assassinato permanecem um mistério até hoje. O caso continua sendo uma das investigações mais frustrantes da história do Departamento de Polícia de Nova York. Caso o sequestro de Madeleine McCann. Em 3 de maio de 2007, a menina Madeleine McCann, de 4 anos, desapareceu de um resort na Praia da Luz, em Portugal, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Detalhes perturbadores. Uma noite de terror. Madeleine foi vista pela última vez dormindo em seu quarto no apartamento da família por volta das 21h. Seus pais a encontraram desaparecida por volta das 22h, quando foram verificar as crianças. Investigação internacional. A investigação do desaparecimento de Madeleine McCann se tornou uma das maiores e mais caras da história da polícia britânica. Detetives de vários países foram envolvidos na busca pela menina, mas ela nunca foi encontrada. Suspeitos e teorias. Diversos suspeitos foram interrogados, incluindo os pais de Madeleine, mas nenhum com provas conclusivas. Teorias sobre o que aconteceu com a menina incluem sequestro por um pedófilo, tráfico humano e até mesmo morte acidental. Um caso que comove o mundo. O desaparecimento de Madeleine McCann comoveu o mundo inteiro. A história da menina foi destaque na mídia internacional e gerou um grande clamor público por seu retorno. Uma busca incessante. Os pais de Madeleine, Kate e Jerry McCann, nunca desistiram de encontrar sua filha. Eles fundaram a Fundação Madeleine McCann para continuar a busca pela menina e sensibilizar para o problema do desaparecimento de crianças. Caso o assassinato de Elisa Lam. Em fevereiro de 2013, a estudante canadense Elisa Lam foi encontrada morta no tanque de água do Hotel Cecil em Los Angeles. Imagens de Lam agindo de maneira estranha no elevador do hotel antes de sua morte viralizaram na internet, tornando o caso um dos mais bizarros e intrigantes da história recente. Detalhes perturbadores. Um comportamento inusitado. As imagens de Lam no elevador mostram a jovem agindo de maneira estranha e errática. Ela aperta botões aleatórios, gesticula para o ar e parece conversar com alguém que não está lá. O mistério do tanque de água. O corpo de Lam foi encontrado no tanque de água do hotel, que estava fechado e lacrado. Como ela chegou lá? O que aconteceu com ela nas horas que antecederam sua morte? Investigação confusa. A investigação da morte de Elisa Lam foi marcada por erros e inconsistências.
A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, e a polícia nunca encontrou provas suficientes para acusar ninguém de crime. Teorias e especulações. O caso de Elisa Lam gerou diversas teorias e especulações na internet. Alguns acreditam que ela foi vítima de um ataque sobrenatural, enquanto outros acreditam que ela teve um colapso psicótico e se afogou acidentalmente no tanque de água. Um caso que assombra. A morte de Elisa Lam continua sendo um mistério até hoje. O caso serve como um lembrete dos perigos que podem existir em lugares públicos e da importância da saúde mental. Caso: o assassinato de John Bennett Ramsey. Em 25 de dezembro de 1996, a menina John Bennett Ramsey, de 6 anos, foi encontrada morta em sua casa em Boulder, Colorado. O crime brutal chocou a comunidade e gerou uma das investigações mais complexas e controversas da história americana. Detalhes perturbadores. Uma cena horrível. John Bennett foi encontrada inconsciente no porão de sua casa, com um garrote improvisado e sinais de abuso sexual. Havia uma carta de resgate exigindo $118.000, mas nenhuma quantia foi paga. Suspeitos e teorias. Os pais de John Bennett, John e Patsy Ramsey, se tornaram os principais suspeitos do crime. No entanto, eles sempre negaram qualquer envolvimento e nunca foram acusados formalmente. Diversas outras teorias foram levantadas, incluindo a de um intruso desconhecido. Uma investigação cheia de falhas. A investigação do assassinato de John Bennett Ramsey foi marcada por erros e inconsistências. Pistas importantes foram perdidas, evidências foram contaminadas, e a polícia não conseguiu encontrar um motivo claro para o crime. Um caso que divide opiniões. Até hoje, o assassinato de John Bennett Ramsey permanece um mistério não resolvido. Alguns acreditam que seus pais são culpados, enquanto outros acreditam que ela foi morta por um intruso. O caso continua a gerar debate e especulação na mídia e na sociedade. Caso: o sequestro de Jaycee Dugard. Icy Dugard, de 11 anos, foi sequestrada enquanto caminhava para sua escola em Tahoe, Califórnia. Ela foi mantida em cativeiro por 18 anos por Philip Garrido e sua esposa Nancy, sofrendo abusos físicos e sexuais. Detalhes perturbadores. Uma vida de terror. Durante seu cativeiro, Jaycee Dugard foi forçada a viver em um barracão improvisado no quintal da casa dos Garrido. Ela foi estuprada repetidamente, engravidou 2 vezes e deu à luz seus filhos sem assistência médica. Uma fuga inesperada. Em 2009, Jaycee Dugard conseguiu escapar do cativeiro com seus 2 filhos e alertar as autoridades. O caso chocou o mundo e gerou um grande debate sobre segurança pública e o tratamento de vítimas de sequestro. Justiça feita. Philip Garrido foi condenado à prisão perpétua por sequestro, estupro e outros crimes. Nancy Garrido foi condenada a 36 anos de prisão por conspiração e sequestro. Um símbolo de esperança. Jaycee Dugard se tornou um símbolo de esperança para vítimas de sequestro e abuso. Ela publicou um livro sobre suas experiências e se tornou uma defensora dos direitos das crianças e das mulheres. Caso: o assassinato de Gianni Versace, em 15 de julho de 1997. O estilista italiano Gianni Versace foi assassinado a tiros na entrada de sua mansão em Miami Beach, Flórida. O crime chocou o mundo da moda e gerou uma grande investigação internacional. Detalhes perturbadores. Um assassino implacável. O assassino de Gianni Versace, Andrew Cunanan, era um serial killer que já havia matado outras 4 pessoas antes de assassinar o estilista. Cunanan se suicidou 8 dias após o crime de Versace. Um motivo desconhecido. O motivo do assassinato de Gianni Versace nunca foi completamente esclarecido. Cunanan conhecia Versace superficialmente, mas não havia indícios de que eles tivessem qualquer tipo de relacionamento próximo. Um crime que marcou uma época. A morte de Gianni Versace foi um momento de luto e reflexão para o mundo da moda. O estilista era considerado um gênio criativo, e sua morte representou uma grande perda para a indústria.